Olá pessoal, dando continuidade aos nossos estudos, hoje vamos conhecer e estudar um pouco sobre Jussara Hoffmann, obra Pontos e Contrapontos, do Pensar ao Agir em Avaliação. Essa é uma autora bastante conhecida e, sem dúvida, a mais cobrada, a mais lembrada pelo Centro de Seleção. Então, essa vamos nos deter um pouco mais na sua visão. A avaliação escolar busca adequar-se aos preceitos da LDB. Reflexão, conhecimento se dá de forma dinâmica e progressiva. Então, vejam, o que a Jussara Hoffmann vai dizer? Que as escolas tentam adequar a avaliação à LDB. E aí ela fala sobre a reflexão, que o conhecimento se dá de forma progressiva e dinâmica, no sentido de que você começa a dar aula hoje, talvez tenha um aluno que já vai compreender o conteúdo completo, outro vai demorar um pouco mais, vai ter mais dificuldade, e aí o que a LDB nos diz? Que a avaliação é diagnóstica, é formativa e ela é somativa. E aí ela fala o quê? Vamos refletir sobre isso e sobre como se dá esse processo e essa dinâmica. E aí, para Jussara Hoffmann, a avaliação tem duas perspectivas: a mediadora e a classificatória. A mediadora, que seria o quê? Favorecer o aprendizado, vamos dizer assim, alavancar os conhecimentos do aluno, e a classificatória é o exame, é a prova, o que serve para quê? Para dar vamos dizer assim, um ranking, né? Número 1, número 2, número 3, né? E classificar, esse aqui é o terceiro, quinto colocado, e assim por diante. E aí, para a Hoffmann, ela coloca 3 princípios na avaliação. O primeiro deles, a avaliação enquanto investigação docente. Então, a avaliação para ela serve para quê? Para investigar, ou seja, qual é o nível de conhecimento dos meus alunos, o que eles já sabem, o que eles ainda não sabem. O segundo princípio é da complementaridade das observações sobre o desempenho dos alunos. Então vejam, eu apliquei uma avaliação, observei que a metade da turma não compreendeu tal parte do conteúdo. Eu vou retomar aquela parte e vou completar aquilo que eles ainda não sabem. Vou explicar de outra forma, aplicar novos exercícios, novas metodologias, e aí para quê? Para que eu possa completar o nível de conhecimento desejado nos meus objetivos. Então tem esse princípio. E o da provisoriedade, que seria o que? Dos registros de avaliação, sem nenhum juízo de valor definitivo, isolado ou parcial. Então, não podemos aplicar uma avaliação e considerar, o meu aluno não sabe, o meu aluno não entendeu. Não, eu não posso partir por esse princípio. Na verdade, isso tem que ser provisório. Ele ainda não sabe, mas eu vou ensinar e ele vai saber. Investigar e acompanhar o processo de aprendizagem do aluno no seu cotidiano. Intervir, fazendo provocações intelectuais significativas. Então, a ideia seria, no dia a dia da sala, no cotidiano, eu vou avaliando, vou fazendo as intervenções, fazendo as provocações intelectuais significativas para que o meu aluno possa compreender. E aí, o que acontece? Eu tenho que levar em consideração o qualitativo e o quantitativo se complementam. Quando a LDB fala da avaliação somatória, né, no final, que seria somar os resultados ao longo do período, com a prevalência dos resultados qualitativos sobre os quantitativos, seria no sentido de que eles se complementam. Então eu não posso simplesmente falar, o meu aluno é esforçado, é dedicado, ele não dá conta de fazer direito, ele não compreende direito, mas eu vou dar uma nota boa para ele. Não. Então aqui Hoffmann vai dizer que o qualitativo e o quantitativo se complementam. Eles servem
para se unir. E com relação às notas, Hoffman vai dizer o quê? Por exemplo, quando se fala em qualitativo, eu tenho um aluno, e aí esse aluno meu, número 1, tirou nota 3, depois ele tirou nota 4, depois ele tirou nota 8. Se eu somar, ele fez 3 avaliações, ele tirou 15. Se eu dividir por 3, deu nota 5. Agora veja, no próximo período, né, vamos dizer que isso aqui foi no primeiro semestre, no segundo semestre o aluno tirou 8, depois ele tirou 4, depois ele tirou 3. Então, se eu somar, vai dar 15, se eu dividir por 3, vai dar 5. Então, notem que aqui o aluno teve uma qualidade crescente na avaliação, ou seja, a sua aprendizagem, ele foi avaliado, ele tirou 3, subiu para 4, depois subiu para 8, embora a média foi 5. Então, aqui ele já houve uma queda na qualidade da aprendizagem, ele começou entendendo bem, tirou 8, depois ele tirou 4, depois ele tirou 3, média 5. Tá igual o resultado, porém aqui houve queda na qualidade. E aí, a proposta que a Hoffman coloca de avaliação mediadora, em termos de ciclos, diminui os severos índices de reprovação. Porém, o que ela vai dizer? Que os ciclos levam em consideração o quê? Mais o qualitativo. O aluno compreende as sílabas. O aluno compreende os adjetivos. Então, e aí o aluno é promovido. Então, ele não é reprovado e é simplesmente uma ficha descritiva que descreve as suas aprendizagens e o seu nível de conhecimento. E aí ele não é reprovado. Agora, o que acontece? Essa avaliação, ela não está sendo complementada com o quantitativo. Ela está considerando somente o qualitativo. E aí é necessário que se complementem, que seja visto também essa questão. Os ciclos devem considerar, olha, ele só sabia as sílabas. Não, agora ele conhece os adjetivos, os substantivos. Então, isso deve ser considerado. E Hoffman também, ela vai nos trazer um estudo, uma leitura sobre a teoria de Piaget na perspectiva mediadora. E o que ela vai dizer? Ela vai dizer o seguinte, que o construtivismo, a ideia que se tem, que seria, na perspectiva mediadora, apresenta 2 problemas. Então, quais são eles? O primeiro, ênfase excessiva na palavra do professor, em detrimento do agir e pensar do estudante. Então, esse é o primeiro, ou seja, o professor está ali, vamos dizer assim, como mediador da aprendizagem, como aquele que vai favorecer, que vai ajudar o aluno, e aí tem uma ênfase muito grande nele, como ele que vai avaliar, que vai, né? E aí os esforços aqui, o segundo problema seria concentrar os esforços na testagem de resultados finais, ao invés da análise de processos de aprendizagem. Então, notem que aí quando é o momento de avaliar, ou seja, cria-se provas, testes, questionários para os alunos resolverem, e aí, ou seja, ao invés de analisar todo o processo de aprendizagem. E o que a Hoffman vai dizer? Então tem esse, primeiro, ênfase excessiva na palavra do professor e na criação e teste dos resultados. Aí ela vai depois, mais adiante, discutir a questão do construtivista modinha. É o que não acredita no que faz. Então, ele está ali dando aula, aí eu vou avaliar qualitativamente o meu aluno e ele vai passar, ele vai seguir adiante, não tem problema. Então, e você tem o construtivista aprofundado, que sofre com os conflitos e a relação teoria e prática. Então, como avaliar o aluno qualitativamente e quantitativamente? Porque não basta eu falar, ele é esforçado, ele tenta, ele faz errado, mas ele faz, e eu vou dar nota. Então, esse construtivista aprofundado, ele vai sofrer com essa situação, a teoria
a relação teoria e prática. Hoffman define em 3 os tipos de avaliação: contínua, formativa e personalizada. Então, esses são os 3 modelos que ela coloca. Contínua, que seria no sentido de estar sempre avaliando. O aluno fez uma pequena produção de texto, isso já vai compor a sua nota resultado final. Não pode ser simplesmente a prova final. O aluno, a avaliação tem que ser formativa. Bom, eu vi o que ele não deu conta, o que ele não sabe, e a partir do que ele não sabe, dos seus erros, eu vou corrigindo. E personalizada no sentido de que eu tenho que adequar a avaliação ao que eu ensinei, ao que eu expliquei, aos conteúdos, à realidade dos meus alunos. Então, nesse sentido, Hoffman traz essa abordagem. E aí, o que ela coloca também? Conceber, nomear ou fazer testes ou dar notas por avaliação é uma atitude simplista e ingênua. Significa reduzir o processo avaliativo. Então, o que Jussara Hoffman vai nos dizer? Olha, vou aplicar um teste. Sua nota é 8, sua nota é 9, sua nota é 10. Para ela, isso não é avaliação. Para ela, a avaliação ela tem que ser contínua, tem que ser formativa e tem que ser personalizada. E, para concluir aqui, para finalizar essa parte, é necessário o quê? Ação e reflexão processual e contínua. Então, eu vou ter que dar uma aula, explicar um conteúdo, utilizar uma metodologia, eu vou refletir se essa ação foi adequada, se foi eficiente, e é processual. Olha, eu vou testando aqui, conforme vai desenvolvendo, eu vou levando adiante e continuamente eu vou seguindo. Então, essa parte aqui a gente finaliza, né, o primeiro bloco da pontos e contrapontos do pensar ao agir em avaliação da Jussara Hoffman, e em seguida vamos para a segunda parte dessa autora.